Olá a todas e todos do meu grupo aqui do canal do YouTube. Pessoal, eu vou comentar esse julgado do STJ que saiu hoje. Já vou comentar porque vai ter muita gente falando sem ler o julgado, né, como sempre. Então a ideia aqui é comentar após ler, não todos os votos, mas pelo menos o voto do relator, tá? O voto do relator que foi aí o ministro Rogério Schietti Cruz. Então, foi um julgado da sexta turma, um recurso especial daqui de São Paulo, tá? E nós tivemos dois aí recorridos, então duas pessoas aí que pleitearam inicialmente isso. Basicamente, qual que é o histórico aqui para a gente explicar esse julgado do STJ? Eu vou colocar no link embaixo aqui do canal do YouTube, vou colocar o link do YouTube, do YouTube não, do Conjur, para que vocês tenham acesso à notícia e à decisão do Schietti, porque ela já foi publicada no Conjur. Então vocês conseguem pelo menos ter acesso à decisão, que é uma decisão que não é tão curta, tem as suas 47 laudas. Como é que começou essa história? Bom, basicamente, foi impetrado um habeas corpus preventivo no juízo federal da primeira vara criminal de Sorocaba, e a gente já vai ver porque foi no juízo federal, para obter salvo-conduto. Para quê? Para plantio e transporte de cannabis sativa para uma finalidade específica. Qual? Para dar barato? Não. Para tratamento de saúde. Tá? O juiz negou esse HC, a parte interpôs recurso de distrito da denegação desse HC, e, e aí isso chegou no tribunal, etc. Foi depois que o tribunal concedeu aí esse rese, né, o MPF foi lá e interpôs recurso especial. Então, aí foi assim que chegou até o STF, foi um recurso especial do Ministério Público Federal, dizendo que não caberia HC preventivo nessa hipótese, que não poderia o juízo criminal se substituir à Anvisa, que seria a entidade com a autorização para com atribuição para autorizar esse plantio e colheita da cannabis e etc. Bom, e também, né, alegando lá uma violação ao artigo 2º parágrafo único da Lei de Drogas. Esse artigo 2º parágrafo único trata justamente da autorização e da regulamentação para plantio para fins medicinais que tem que se dar por órgão competente, dizendo que o STJ não poderia substituir esse órgão competente. Bom, pois bem, isso chegou até o STJ. Qual que é o contexto aqui que a gente tem desse julgado? O perigo qual que é? A ideia do HC é para que eles possam plantar e colher a cannabis sativa, né, a maconha, e extrair dela um óleo para tratamento medicinal sem que incorra em nenhum crime, sem que eles sejam investigados, sem que eles sejam presos, etc. Bom, e aí eu já vou explicar se isso já estava acontecendo ou não, mas aqui o que é importante a gente observar, e aqui tem a ementa do voto que é bastante grande. Primeiro ponto importante, contexto, tá, pessoal? Lá na primeira instância, o juiz disse que o HC não era o meio adequado para isso. Então, não podia o HC ser usado para solucionar essa controvérsia, esse problema. E aí a parte foi lá, interpôs esse recurso de distrito no tribunal contra a decisão do juiz federal para tentar mudar essa decisão, tá? Bom, chegou isso até o TRF. E aí o que o TRF decidiu? O TRF depois reformou a decisão do juiz de primeiro grau e concedeu a ordem de habeas corpus, dizendo que, isso no TRF, dizendo, no caso, né, se era aqui em São Paulo, TRF 3, dizendo que o HC é a via adequada para como HC preventivo aí, para evitar uma persecução em razão do cultivo e plantio e transporte da substância, e que nessa hipótese aqui não haveria lesividade social, porque é um uso específico, controlado a partir de prescrição médica para evitar aí, para que se dê um tratamento médico. Aí eles concederam a ordem e o MPF foi lá e interpôs recurso especial contra essa decisão. Bom, primeiro. E aí nós temos esses dois recorridos, né, MPF recorrente, esses dois recorridos. Primeiro recorrido, qual que é o contexto desse sujeito? Ele morou um tempo na Califórnia, e aí ele iniciou um tratamento de saúde com canabidiol, porque ele tinha transtorno de ansiedade e insônia. Ao retornar para o Brasil, ele procurou atendimento médico para acompanhar essas questões de saúde. E aí, no primeiro atendimento médico, o médico
receitou lá 10 miligramas de canabidiol ao dia. De modo que lá, quando ele voltou para o Brasil, ele foi continuar o tratamento. E aí ele começou a ter algumas dificuldades. Mas o que ele fez? Ele requereu à Anvisa uma autorização excepcional diante dessa necessidade de continuar o tratamento. Ele requereu uma autorização excepcional para importar um produto à base de canabidiol. A Anvisa concedeu essa autorização. E tem no julgado aqui isso. Bom, e de onde que vocês vão falar? 25, de onde surgiu essa quantidade, 25? Porque a autorização da Anvisa foi para importar 25 unidades do produto, do óleo que ele precisava para o seu tratamento de transtorno de ansiedade e insônia. Então foi exatamente o teor, a delimitação dessa decisão da Anvisa em relação a esse primeiro sujeito, que eles chamam aqui, né, para não identificar o sujeito, de DDBB. Esse primeiro sujeito, que eles estão chamando pelas iniciais, DDBB, ele recebeu uma autorização da Anvisa para poder importar 25 unidades do sujeito, do produto. E aí ele recebeu essa autorização. Bom, e a Anvisa estabeleceu vários critérios, né? Que deve haver fiscalização, que antes do desembaraço aduaneiro ele tem que apresentar o atestado médico, lá a prescrição médica, ele não pode transferir esse produto para nenhuma pessoa, enfim, a Anvisa regulamentou isso e autorizou excepcionalmente. Pois bem, e aí esse sujeito passou, ele consta depois que ele passou a tentar utilizar outros medicamentos, mas todos tiveram pouca efetividade e altos efeitos colaterais. E aí um médico indicou esse tratamento com canabidiol, justamente, que ainda estava sem registro no Brasil, justamente para poder realizar isso. Mas qual que é o problema? Bom, então quer dizer que ele podia importar esses medicamentos? Podia. Só que o problema é que um frasco desse produto custaria cerca de R$ 1.800 para ele tratar esse transtorno de ansiedade e insônia. E o outro, R$ 920 por mês. Então ele teria aí, para se tratar, por ano, ele teria que gastar entre 20 e 40 mil reais, caso ele importasse esse medicamento de fora. O que aconteceu? Esse primeiro caso, e aí eles falam, por isso que a gente está pedindo para poder plantar e colher aqui, e extrair o óleo aqui. Porque não há viabilidade de importar esse medicamento, pelo custo, pela burocracia. Esse é o primeiro personagem desse caso. O segundo personagem é uma paciente lá que conta com 67 anos de idade. Ela, desde 94, ela combate câncer de mama, tirou vários nódulos e etc. E ela tem, então, náuseas, dores de cabeça, ansiedade, depressão, insônia, dores por força lá de enfermidade na coluna lombar, na artrose. E aí, diante disso, ela foi tentar buscar o tratamento na Associação Brasileira de Apoio Cannabis, que é a única instituição do Brasil que é autorizada a cultivar maconha para fins medicinais. É a única. Mas aí o que aconteceu? Mesmo assim, ela viu que para recorrer a essa instituição ela teria um alto custo e a fila de espera seria muito longa. E aí ela procurou uma psiquiatra que prescreveu o tratamento a partir do óleo extraído da cannabis. E com esse tratamento ela conseguiu ter uma expressiva melhora no seu quadro de saúde. E aí foi juntado um relatório médico aqui nos autos mostrando a melhora no quadro de saúde dela em razão disso. Bom, e aí esse é o contexto fático. Outro ponto, aí o STJ passa a analisar um outro ponto. Cabe HC preventivo nessa hipótese? Teve que haver uma mudança jurisprudencial, uma superação da jurisprudência anterior. Por quê? Tem um julgado do final de março de 2021 do Reinaldo Soares da Fonseca, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em que ele disse que não cabia o HC preventivo para permitir plantio de cannabis. O STJ muda o entendimento. O que ele passa a dizer? Que faz sentido sim esse HC preventivo, porque eles podem incorrer em alguma investigação ou em alguma persecução, o que inclusive estava acontecendo no caso concreto. Por quê? Porque as partes estavam sendo intimadas para depor na delegacia perante o delegado federal. Então isso estava sendo investigado, porque como eles estavam importando muitas substâncias, eles estavam sendo investigados aí na persecução no âmbito federal, pela Polícia Federal por isso. Então eles já estavam sendo investigados, então faz todo sentido aí esse habeas corpus. Pois bem, esse habeas corpus preventivo para que se conceda um salvo
conduto. Bom, pois bem, e aí o STJ desenvolve todo um raciocínio de que é possível sim que eles incorram na modalidade lá do 33, parágrafo 1º, relacionado ao plantio de droga, etc. Então, e ainda que seja o 28, o plantio aí para uso próprio, também é crime, né? E o 33, parágrafo 1º, se a gente pegar aqui o dispositivo legal, na verdade ele trata do quê? Né? Daquelas modalidades equiparadas ao tráfico. A gente tem no 33, parágrafo 1º aqui, qualquer importação de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga. Então a importação de matéria-prima, insumo ou produto químico faria o sujeito incidir nessa modalidade do 33, parágrafo 1º. Dessa forma, o STJ entendeu, existe um risco sim à liberdade deles potencial, principalmente em razão dessa conduta do 33, parágrafo 1º, que, como eu falei, não abarca lá o plantio, até porque o plantio aqui seria para uso próprio, então seria o 28, mas existe risco deles incorrerem no 33 mesmo. Pois bem, então para isso que se justifica aí essa tutela do HC preventivo nesse caso. E como foi falado, eles já tinham recebido em 2021 intimação na Polícia Federal para depor, no inquérito policial que já está tramitando. E aí o STJ entendeu então que faria todo sentido a gente permitir esse HC preventivo. Beleza, pessoal? Tá. Bom, e aí o STJ começa a fazer a trazer uma discussão bastante interessante. Mostra também que, mesmo que o sujeito decida pedir autorização para a Anvisa, existe uma morosidade, uma burocracia no processo de importação. E o que isso gera? Atraso no tratamento e piora no prognóstico. Então ele não consegue nem receber aquelas doses que constam na autorização da Anvisa, em razão da burocracia, em razão da demora. Né? Então percebam aqui que mesmo com autorização e etc., muitas pessoas não conseguem receber. Tem até um caso dos autos que o STJ traz, de São Paulo, em que foi receitado um medicamento para epilepsia. Ela ajuizou uma ação contra a Fazenda Pública para obter esse medicamento, para obter 70 tubos do medicamento, porque ela não conseguia pagar a quantia que era mais de 5 mil reais, e só 2 unidades foram recebidas. E aí a solução encontrada foi o cultivo doméstico para tratar a epilepsia. Então, mesmo a autorização da Anvisa e a medida administrativa rotineira não supre muitas vezes a demanda do que é necessário. E esse foi um argumento que o STJ usou para justificar a sua decisão. Tá? Pois bem, e aí existe o risco, né? Qual o risco? O risco de você não ter continuidade no tratamento, porque se você não consegue receber a medicação na quantidade necessária, na quantidade adequada, o tratamento fica prejudicado. Isso pode agravar o prognóstico do paciente. Tá? Então, pois bem, esse é o contexto que a gente tem. E aí o STJ continua desenvolvendo o voto aqui e começa a falar de outros tratamentos, etc. Ponto importante, aí um ponto bastante interessante do julgado, que é o que alegou o MPF, a negativa de vigência lá do artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas. E o que diz esse artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas? Esse artigo 2º, parágrafo único, que já existia na Lei 6368 de 76, diz que pode a União autorizar o plantio, que é justamente o que se busca aqui, a cultura e a colheita para fins medicinais, mediante fiscalização, respeitável das ressalvas, etc. Pessoal, então, a Lei de Drogas de 2006 permite que a União regulamente o plantio, a cultura e a colheita para fins medicinais. Ou seja, desde 2006, a União tem que regulamentar isso. Agora você fala, bom, é desde 2006? Não, é desde 1976. Por quê? Porque havia um dispositivo idêntico na Lei 6368 para a União regulamentar o plantio, a cultura e a colheita para fins medicinais. Ou seja, há mais de 40 anos, a lei diz, União, regulamente isso. E aí a pergunta que surge é, passou-se o prazo de 40 anos para a União regulamentar essa colheita para fins medicinais. Isso foi regulamentado? Não. Isso não foi regulamentado. Tá? E aí o STJ entendeu que caberia a Anvisa regulamentar, mas a Anvisa, por sua vez, diz que, que essa regulamentação só poderia ser feita por ela se houvesse uma delegação do Ministério da Saúde.
Ou seja, eu precisaria de uma regulamentação do Ministério da Saúde ou de uma delegação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, então, teria que delegar para a Anvisa. O problema é que o Ministério da Saúde não delegou para a Anvisa e já disse em 2019 que não pretende regulamentar isso. Isso está juntado aqui na decisão. Numa nota técnica de 2019, de agosto de 2019, ele disse que, como a liberação do canabidiol é para uma única indicação terapêutica, que a gente sabe que não é verdade, né? Eu não preciso regulamentar isso porque o mercado a ser suprido é muito baixo. Isso vai atender poucas pessoas, então eu não vou regulamentar isso para atender um nicho específico de mercado. Isso é inviável, então eu não vou regulamentar. Então o que o Ministério da Saúde disse? Eu não vou regulamentar porque vai atingir poucas pessoas, não há interesse em regulamentar. Então se ele não regulamenta, a Anvisa também não trata da questão. E ele também não delega para a Anvisa, então a Anvisa não pode fazer nada. Fica de mãos atadas. Então o Ministério da Saúde em 2019 já disse que não vai regulamentar isso. Então percebam que eu tenho uma determinação legislativa para que seja regulamentado o tema desde 1940. Nunca houve essa regulamentação. E o Ministério da Saúde ainda disse em 2019 que não tem interesse em regulamentar. Isso está nas folhas 27 e 28 do julgado, que está aí para vocês, basta vocês acessarem o link. Então aí o STJ diz, existe, evidente, há mais de 40 anos, um cenário de omissão estatal. Quando a Anvisa e o Ministério da Saúde não regulamentam isso, eles impossibilitam o tratamento. Por quê? Porque o custo para importar esses óleos é muito alto, como a gente já viu. E como eu não tenho... Veja, eu não posso importar, porque é muito alto o custo. Porque isso eu teria como conseguir. Mas primeiro, eu teria um custo alto e a burocracia será muito grande. Qual seria outra possibilidade? Produzir a matéria-prima em casa. Mas para isso, eu precisaria de um salvo-conduto para um HC coletivo. Senão o sujeito pode incorrer em crime da lei de drogas. Então, aí o STJ fala, ante esse cenário de omissão estatal de mais de 40 anos para regulamentar o cultivo de cannabis para fins medicinais, algo que já estava previsto na lei desde 1976, ou seja, a regulamentação aqui é algo que está determinado em lei. A lei diz que a União tem que regulamentar. Só que a União não regulamenta isso há mais de 40 nunca regulamentou, desde 76. Ou seja, já havia então uma obrigação de regulamentar desde a lei 6368. Que já trazia uma previsão igual à do artigo 2º, parágrafo único da lei atual. Inclusive, era o mesmo artigo, 2º, parágrafo único, lá da lei de 76. Então há uma omissão do Estado, uma mora administrativa, de mais de 40 anos. O STJ está dizendo, ora, nessa situação em que eu tenho a necessidade, que eu tenho o direito à saúde, a necessidade de um tratamento médico, de um tratamento de saúde, e uma mora de mais de 40 anos que está inviabilizando tratamentos de pessoas que estão prescritos por médico. E pessoas que já faziam uso do óleo de cannabis. Só que tinham que importar esse óleo, e isso se tornou inviável. Então, o que o STJ faz nesse julgado é dizer, eu estou dando salvo-conduto, ou seja, uma autorização para que você não seja investigada nem processada por cultivar e por colher cannabis para fins medicinais, conforme uma autorização que a Anvisa já te deu. Só que ela te deu para importar. Mas ela já permite que você trate a sua doença com óleo de cannabis. O que eu estou fazendo aqui é permitir que você consiga fazer esse tratamento uma vez que essa importação é inviável. Pelo custo alto e pela burocracia. E porque não há regulamentação para o plantio. Porque há mais de 40 anos a União não fez essa regulamentação, que estava prevista desde a Lei 6368 de 76. Esse é o aspecto que eu diria técnico-jurídico do voto. Aí as folhas 30, eles começam a mostrar, a desconstruir esse discurso da guerra às drogas, a mostrar como esse proibicionismo, ele vem com um discurso moralista, um discurso meio tosco, e que aqui no Brasil tem um contexto até racista. E ele começa a mostrar isso no julgado das folhas 30, e pega muita pesquisa, muito trabalho, é um julgado muito robusto. Ele começa a mostrar lá uma análise, um estudo do professor titular de psiquiatria da USP de Ribeirão Preto, do Antônio Valdo Zuardi, que diz que o uso de cannabis para fins medicinais é milenar e consta lá da farmacopeia desde mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo na China. Então essa planta, por exemplo, era cultivada não só para fins medicinais, mas porque era cultivada para que dela eram extraídas as fibras. E aí eles começam a mostrar
que essa cannabis, então, já era há milênios, né, há 4.000 anos, 2, 3.000 antes de Cristo, já era cultivada nesse trabalho. Na Mesopotâmia também, ela já era utilizada por suas propriedades farmacológicas. O Siddhartha Ribeiro, que é um dos maiores especialistas do Brasil e do mundo, talvez, sobre isso fala. Também, e aí ele mostra que a Europa só teve contato com o uso medicinal da cannabis no século XIX, quando um médico irlandês foi para a Índia e lá aprendeu com os indianos sobre as propriedades da cannabis, que eram utilizadas para tratar reumatismo, convulsões, tétano, raiva, etc. Tá? Bom, e aí começaram a trazer isso. Basicamente, quando é que a gente tem a guinada desse movimento, que até então não havia nenhum problema com a cannabis, né? Basicamente, os Estados Unidos começam a restringir a maconha na década de 40. Bom, mas qual o motivo disso? Há um discurso, há aí um motivo econômico, tá? Atribui-se a um sujeito que é o presidente do Departamento Federal de Narcóticos dos Estados Unidos a responsabilidade por conseguir por um lobby a vedação do cannabis. Por quê? Porque ele precisava manter o financiamento do órgão dele, que tinha diminuído com a legalização do álcool. É importante lembrar que nós tivemos, no começo do século passado, nos Estados Unidos, a lei seca. Quando acabou a lei seca, ele perdeu muito dinheiro, esse Departamento Federal de Narcóticos dos Estados Unidos perdeu o financiamento, porque não tinha o que ele combater. Porque acabou a lei seca nos Estados Unidos, que a gente sabe que não deu certo. Aí, para manter o financiamento do órgão que ele presidia, esse Harry Jacob, que era o Departamento Federal de Narcóticos, ele trocou a guerra contra o álcool pela guerra contra a maconha. Maconha que era trazida pelos imigrantes mexicanos, que eram os usuários da marihuana lá no período. Bom, então a gente percebe aqui que havia mais uma questão de lobby, uma questão econômica nos Estados Unidos. Com a queda da lei seca, eles precisaram justificar esse departamento de narcóticos e justificar que ele continuasse recebendo apoio financeiro do governo. Então ele precisava ter uma outra guerra para lutar. Guerra contra a maconha. E que vinha dos imigrantes, dos mexicanos, que eram pessoas não bem-vindas aos Estados Unidos, que traziam a marihuana. Bom, pois bem, outro aspecto também. A cannabis, ela afetava ou interferia os interesses da indústria de papel e de tecidos dos Estados Unidos. Por quê? O cânhamo, que é a fibra extraída da planta, ela acabava disputando o mercado com as fibras sintéticas de nylon e com a madeira para fabricar papel. Então ela acabava prejudicando o mercado de fibras sintéticas, porque a maconha gerava o cânhamo, que era uma fibra natural. De modo que essa maconha, então, ela veio então enquanto fumo, trazida dos mexicanos, que chegavam nos Estados Unidos para tentar ganhar a vida, etc., muito de maneira clandestina. E enquanto papel e tecido, ela trazia o cânhamo, que disputava com os grandes produtores de fibra sintética. Então ela incomodava muitos interesses econômicos. Tá? Pois bem, então o que a gente tem aqui? A gente tem esse contexto, isso nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil é muito interessante porque eles trazem lá o primeiro marco legislativo sobre o tema, sobre a maconha, né? Que foi o Código de Posturas da Código de Posturas. Olha isso, é como se fosse uma lei de contravenções, né? Da Câmara Municipal do Rio de 1830, que proibiu o chamado pito do pango. Pito do pango nada mais era do que o fumo da maconha em cachimbos. Esse fumo da maconha em cachimbos, que era o pito do pango, né? Por isso que se fala, vou dar um pito, ele foi proibido. E que era feito pelos escravizados, ele foi proibido. A venda foi proibida e o uso do pito do pango foi proibido no Brasil. E essa conduta foi capturada como contravenção. E ainda, se os escravos usassem, eles ficavam presos, eles recebiam cadeia. Então, no Brasil, a gente começou lá em 1830 a punir esse pito do pango, que era nada mais nada menos que o fumo da maconha no cachimbo. E curioso observar que a pena era maior para o usuário do que para o traficante. Então, o usuário, que era o escravizado, recebia 3 dias de cadeia. E o traficante, que era o branco, que vendia, né, a maconha por escravizado, recebia sua pena de multa. Tanto é que havia um ditado famoso na época, né? Maconha em pito faz negro sem vergonha.
para mostrar, olha que interessante o teor forte e racista desse ditado, né? Maconha, em pito, né? No cachimbo, faz negro sem vergonha. Então, percebe que havia uma relação aí entre o fumo, entre o uso da maconha no pito e o negro, né? E um certo controle da população negra. Então, esse é o contexto do Brasil que é bastante interessante. O julgado aqui ele é bem rico nesse sentido. O próprio psiquiatra Rodrigues Doria, que era, em 1915, um defensor da criminalização da maconha, ele escreveu um artigo intitulado Os Fumadores da Maconha, Efeitos e Males do Vício. E nesse artigo, de 1915, olha o que ele diz. A raça preta, selvagem e ignorante, prestou grandes serviços aos brancos, seus irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhes pelo seu trabalho corporal fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo negro no vício de fumar a erva maravilhosa. Então percebam que ele já está associando aqui o uso, né, o fumo com o negro. E aí esse tratamento. Então percebam que essa ideia da maconha, né, de visualizar a maconha, tem uma relação muito forte com o racismo. No Brasil, isso, século XVIII, XIX. Então percebam, pessoal, esse contexto. Tudo para mostrar, para de certa forma desconstruir esse discurso de guerra às drogas, especificamente guerra à maconha, que é um discurso hipócrita, moralista, né? E que é um discurso que muitas vezes é comprado por grupos religiosos, quando o interesse, na verdade, não é religioso, é um interesse econômico, é um interesse de lobby, de grandes empresas farmacêuticas, até de tecidos, como nós vimos. Então, percebam que o STJ faz isso no julgado brilhantemente, tá? E aqui já estou na folha 38, tudo isso eu estou extraindo do julgado, para vocês terem uma ideia da riqueza desse julgado. O STJ vai lá e faz isso para desconstruir o discurso, né, da maconha de modo perverso, que é um discurso bastante dissimulado e que atende a outros interesses que as pessoas nem imaginam. Pois bem, em dezembro de 2020, é até legal ele colocar isso, o STJ coloca que o escritório, e aqui ele começa a mostrar como a comunidade internacional já está vendo a maconha de outra forma, a cannabis de outra forma. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes reclassificou a cannabis, que estava no anexo 4 da Convenção de Narcóticos, foi para a lista 1, que tem outros componentes, outros entorpecentes, como por exemplo a morfina. Então, na ONU, na Convenção Única de Narcóticos, lá que foi feita em 61, a cannabis, essa convenção foi alterada em 2020, agora, final do ano retrasado, em dezembro. E a cannabis passou a constar na mesma lista que a morfina. Então, o STJ diz que perceba então que esse potencial terapêutico da cannabis, ele esbarra por razões ou de preconceito moral, ou preconceito religioso, ou por razões econômicas. Isso esbarra e impede que a discussão se dê de maneira madura, de maneira racional, né? E aí no finalzinho, o STJ faz uma análise penal muito interessante, em que ele começa a falar de lesividade, de bem jurídico, e mostrar que não há que se falar em lesividade na medida em que é um sujeito que está cultivando a maconha para um uso medicinal a partir de uma autorização bem específica para um tratamento específico de um sujeito. E aqui ele cita o Ferraioli, que trata do garantismo, cita o Jesus Maria Silva Sanches na sua obra Aproximação ao Direito Penal Contemporâneo, cita o Juarez Tavares, que trata da construção do bem jurídico com Birnbaum. Então é um julgado que é uma aula, é muito rico esse julgado, muito rico mesmo, é bastante interessante. Tá? E aí, ao final, o que o STJ diz? Ele começa a falar também de tipicidade, de outros aspectos, é um julgado que vai interferir naquele julgado que está com pedido de vista no Supremo sobre o artigo 28 da Lei de Drogas. Com certeza esse julgado vai acabar interferindo. Ao final, o que o STJ faz? Ele, na verdade, não concedeu nada. Não foi o STJ que concedeu. Quem tinha concedido tinha sido o tribunal daqui de São Paulo. Ele já tinha concedido, aí, ele até coloca aqui Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Tribunal de Justiça. Então, lá ele fala em juízo federal, mas depois ele fala em Tribunal de Justiça. Aqui no final ficar confuso, eu não sei se falar o Tribunal de Justiça de maneira técnica, mas eu acredito que não. Mas o que é interessante observar é que o tribunal aqui em São Paulo já tinha concedido o salvo-conduto. O que o STJ fez não foi conceder o salvo-conduto, foi negar provimentar o recurso especial e manter a decisão do Tribunal de Segunda Instância. Então o STJ manteve a decisão do Tribunal de Segunda Instância, ele não concedeu. Ele manteve a decisão nos exatos termos. Quais termos? Para permitir o cultivo da cannabis
com autorização de transporte de semente, folha, flor, óleo e insumo em embalagem lacrada. Para quê? Para pegar o material da alfândega e levar até a residência e os laboratórios e o consultório médico, só para isso. Então, o que o cara vai poder fazer? Esses dois pacientes, eles vão poder pegar o material que vai vir de fora, para poder levar para casa, da alfândega para casa, para laboratórios, para extrair o óleo e para consultório médico. E vão se limitar ao máximo em quantas sementes? Sementes suficientes para 25 pés, 25 plantas para extrair óleo. E da onde que eles tiraram esses 25 pés de plantas? Porque foi essa autorização que a Anvisa concedeu. Foi exatamente esse o limite da autorização da Anvisa, tá bom? Então espero ter analisado esse julgado, foi meia hora aqui de vídeo, mas aqui não tinha como fazer curto, porque percebam, né, quanta coisa nesse julgado, tá bom? Passem para as amigas, para os amigos, porque é uma análise que eu tentei fazer bastante rica. Hoje em dia ninguém lê nada, né? Então acho que difícil alguém vai ler, parar para ler, etc. Então eu estou fazendo aqui uma análise do julgado bem detalhada, eu fui passando folha por folha que eu grifei para que vocês consigam entender. Então o STJ ele não concedeu a ordem, ele só manteve a decisão do Tribunal de Segunda Instância que já havia concedido o salvo-conduto, que já havia concedido o HC preventivo, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado, indiquem esse vídeo aí para todas e todos, indiquem o canal, né? Agora eu estou no YouTube, então essas tecnologias estou me acostumando, um pouco tarde talvez, então indiquem aí o canal para todo mundo, que é que eu explico esse julgado do STJ, e na descrição do vídeo eu vou colocar o link para o Conjur, que traz lá a notícia e também o link da decisão do Schietti, que foi o relator desse julgado da sexta turma, tá bom? Abraço, pessoal!